Boa tarde, pessoal. Eu estou novamente aqui diante desse vídeo respondendo aqui a questão ou a posição do português que se diz português xenófobo com comportamentos esse racista. Em pleno século XXI, ainda temos pessoas que pensam de tal forma, não é, ambígua. Quando o senhor vem dizer que Portugal é dos portugueses, o senhor está enganado. Porque o senhor não faz a mínima ideia, não é, de onde é que o senhor veio e para onde é que o senhor vai, não é? Quando se diz aqui em relação aos imigrantes, é bom que o senhor saiba que os portugueses são os povos que mais imigram, os povos que mais procuram, que vão à procura de condições melhores de vida, não é? Diante de outros países. Como é que se formou o Luxemburgo? Eu gostaria de perguntar a este senhor como é que se formou o Luxemburgo. Para que os portugueses até hoje não se desligam do Luxemburgo, da Holanda, da América, da Inglaterra, da França, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau? O que nós sabemos é que muitos de nós somos, não é, frutos, bisnetos dos portugueses que lá tiveram, que fizeram e desfizeram daqueles povos, não é? Será que o senhor tem o cérebro vazio? Será que o senhor, não é, não sabe a verdadeira história, não é, da imigração dos povos que dizem que fizeram a descoberta, não é, da África? É preciso que as pessoas tomem nota em relação a isso. Quando nós chegamos às redes sociais e viemos cá dizer de boca cheia, não é, que Portugal é dos portugueses. Portugal não é dos portugueses. Nem os próprios portugueses sabem de onde vieram e de onde é que vão, não é? Nós não viemos aqui tirar direitos de ninguém. Os africanos, quando imigram, vêm apenas em busca de melhores condições de vida. Ainda bem que o senhor recorda-se que não queremos ser inimigos de ninguém, mas também não queremos que haja pessoas com determinados comportamentos, não é, xenófobo, determinados comportamentos ambíguos, determinados comportamentos de ódio, porque o que o senhor está a fazer é fomentar, não é, sentimentos de ódio entre povos. É bom que o Estado português tome nota em relação a essa situação. É bom que o Estado esteja atento perante esses comportamentos que têm estado a se manifestar perante as redes sociais, perante os povos imigrantes que se encontram cá em Portugal. Nós, cá em Portugal, nós viemos para trabalhar. O que nós sabemos aqui, a maior parte dos imigrantes tem contribuído para o desenvolvimento deste país. O que nós sabemos aqui é que a maior parte dos portugueses, não é, tem saído do seu próprio país em busca de melhores condições noutros países. Então, senhor, é preciso tomar atenção em relação a estes comportamentos. É preciso que o senhor, não é,
procurem uma outra via para poder, não é, dialogar entre povos, aprender com esses povos. Porque nós não somos povos, não é, que saem dos seus países para mendigar. Não, nós saímos dos nossos países em busca de melhores condições, não é, em busca de melhor, não é, de saúde, de educação para os nossos filhos, não é? Já que o senhor diz que é, não é, português, não é? Eu gostaria de saber, não é, o que é que os africanos têm feito para que o senhor se manifestasse deste modo. Eu vou mostrar aqui, vou virar, não é, para que não haja aqui menor dúvidas para quem eu vou me dirigir ou para quem estou a me dirigir. É preciso ter consciência, é preciso ter respeito para com outros povos. É preciso que haja respeito, não é, diante de outros povos, para que isso, não é, para que isso não se torne uma baderna, não é, em relação aos maus comportamentos de alguns portugueses. Esta mensagem é dirigida aos povos dos imigrantes que atualmente estão a entrar em Portugal de forma absolutamente copiosa. Nós não somos vossos inimigos. Também não sentimos que vocês sejam nossos inimigos. Mas o ritmo a que vocês estão a entrar em Portugal e a forma como se estão a estabelecer em Portugal, muitas vezes à custa dos contribuintes portugueses, leva a que nós, portugueses, estejamos profundamente preocupados. É que percebam uma coisa: Portugal é dos portugueses e vai continuar a ser dos portugueses. E a maioria de vós vem de países muito maiores que Portugal, muito mais ricos que Portugal, e tendo em conta o tamanho e os recursos naturais dos vossos países, de países com um potencial muito mais grandioso que Portugal. Portanto, nós não entendemos a razão pela qual vocês se estão a estabelecer em Portugal. Alguém vos convenceu de que tinham que vir para Portugal. Alguém que quer que nós sejamos inimigos. Porque é isso que vai acontecer. Voltem para os vossos países. Voltem para as vossas famílias, para as vossas mulheres, para os vossos filhos. Invistam nos vossos países. Porque Portugal é dos portugueses. Portugal não é dos portugueses. Portugal não é dos portugueses. E da forma em que nós estamos a nos estabelecer aqui em Portugal, não é? Só mostra o quanto nós somos um povo, não é? Um povo dado, não é? Um povo cheio de vontade de trabalhar, cheia de vontade, não é, de estabelecer-se seguindo as regras do país em questão, respeitando, não é, os deveres que nos são impostos. A forma em que nós estamos a nos estabelecer aqui em Portugal não é de uma forma desordeira, como muitos dos portugueses têm feito em África. Eu pergunto a este senhor, quantos portugueses vivem em Angola atualmente? Quantos portugueses vivem em Moçambique atualmente? Quantos portugueses vivem em Cabo Verde atualmente? Quantos portugueses vivem na Guiné atualmente? Quantos os portugueses vivem no Brasil atualmente? Quantos os portugueses, não é, vivem
não é? Em São Tomé, atualmente. Quantos os portugueses vivem no Luxemburgo? Quantos os portugueses vivem na América do Sul? Quantos portugueses vivem nos Estados Unidos? Quantos portugueses vivem, não é, na Índia? Quantos os portugueses vivem, não é, fora de Portugal? É isso que tu deverias saber. Se o senhor tem algum trauma, é preciso que o senhor procure ajuda perante a quem possa entender da situação. É preciso que o senhor, não é, reflita em relação a isso. Reflita, porque nós, os imigrantes, temos feito um trabalho fundamental para a reconstrução do país. Quando o senhor diz que nós temos nos aproveitado, não é, dos apoios que são concedidos para os portugueses, isto não é bem verdade, porque somos nós que temos trabalhado seriamente, não é? Temos contribuído para que as finanças de Portugal, não é, esteja em um bom rumo. Por isso, não se esqueçam, porque esse espírito xenófobo nós não vamos deixar passar. Nós vamos estar aqui para responder ao momento certo, na hora certa, porque nós, os imigrantes, temos uma vida, construímos uma vida. Nós temos o direito de ir e vir. Há quantos anos é que os portugueses se estabeleceram na África? Quantos anos os portugueses se estabeleceram em África? É preciso saber, é preciso estudar, é preciso se informar, é preciso que haja respeito perante esses povos. É preciso que haja respeito perante esses povos, porque não é desta forma que tu vais defender Portugal, porque nós não somos mercadorias, mas nós sabemos o que é que nós somos capazes de fazer. O que é que nós estamos a lutar? Para onde é que a gente vai? Para onde é que a gente saiu? Então é preciso que o senhor tenha o máximo respeito perante as comunidades, perante os imigrantes que cá se encontram em Portugal. Porque se formos a ver os comboios de manhãzinho, quando passam, está cheio de imigrantes que vão trabalhar. Não são imigrantes que vão passear, não são imigrantes que ficam sentados nas ruas porque querem lá estar. Nós temos o dever, o direito de estar aqui como o Senhor, não é? Tem, não é? Ainda mais nós vamos estar aqui para lutar pelo direito ou pelos direitos dos nossos filhos que cá nasceram, que há muitos anos, não é? Há muitos anos eram tratados como apenas filhos de imigrantes, que não tinham o direito de serem registrados, que não tinham o direito de ter um bilhete como cidadão, não é? E foi mudando quando entra o Partido Socialista, que nos deu o direito, que deu o direito aos nossos filhos para que eles sejam portugueses de direito. Então é preciso que os senhores respeitem, porque muitos dos vossos filhos nascem fora de Portugal, não é? São-lhes concedido o direito de ter um bilhete no momento certo. Não façam daquilo que vocês não gostam que vos façam. Existem muitos portugueses de boa índole
Mas também existem portugueses de má índole. Portugueses esses que não conseguem se enquadrar perante outras comunidades. Portugueses esses que acham-se que são donos de Portugal. Mas não sabem para onde nasceu, de onde veio o nome português ou Portugal. É preciso que as pessoas estudem em relação a essas situações. É preciso que o Senhor, não é, pegue novamente a sua caneta para que o Senhor possa, então, investigar a origem de Portugal. Quando nós dizemos aqui que Portugal é dos portugueses, nós, às vezes, pensamos que somos donos de tudo, mas não somos donos de tudo, não é? Um país é constituído por povos, um país é constituído por várias nações. Um país é constituído com povos que saem de vários pontos, não é? E dali se forma o país. Porque os portugueses verdadeiros, os considerados portugueses verdadeiros, os tais, não é? Lusitanas, não é? Por isso, investiguem um bocadito mais de onde vieram esses povos. De onde vieram esses povos. É preciso que os senhores tomem nota em relação a isso. Existem muitos portugueses fora de Portugal. E há trabalhos aqui que os portugueses não conseguem fazer ou têm negado. Quem faz esses trabalhos? São os angolanos. Quem faz esses trabalhos são os moçambicanos. Quem faz esses trabalhos são os santomenses. Quem faz esses trabalhos são os guinenses. Quem faz esses trabalhos são os cabo-verdianos. Quem faz esses trabalhos são os angolanos. Então, Senhor, se posicione. Se o Senhor, não é, teve ali algumas desilusões ou tem algum problema diante dos imigrantes, então, Senhor, que se aloque, procure ajuda, vai se tratar para que isso não se torne uma doença, não se torne uma perseguição entre povos. Quando o Senhor vem dizer, voltem para a vossa terra, voltem para vossas mulheres, voltem por vossos filhos, eu digo ao contrário, que o Senhor é que deve fazer essa reflexão de onde vieram os povos que formaram o país Portugal. É preciso que tomem nota em relação a isso. É preciso que haja aqui, que haja respeito entre os nossos. Porque se formos a ver contando as nossas histórias, não é? Eu tenho sangue portugueses, que é uma mistura de portugueses, cabo-verdianos, angolanos. Então nós devemos respeitar os outros povos, porque nós não sabemos o quanto nós estamos a ferir esses povos. O quanto nós estamos a ferir esses imigrantes que têm feito muito. Eu lembro-me aqui quando vim para Portugal que os imigrantes não tinham o direito, não lhe era dado espaço para fazer formação profissional. E não era permitido com que os africanos trabalhassem diretamente na área de geriatria, como auxiliar de hospitais. Foi um grande bloqueio e nós estamos a conseguir desbloquear essa situação, não é? São trabalhos esses que os tais portugueses não seguram, têm nojo, mas conseguem fazer esse tipo de trabalho fora, como a América, varrer rua. Eles cá em Portugal não varrem rua, não trabalham como canalizador.
não trabalham em restaurantes, são preguiçosos a trabalhar em restauração, mas fora do país, não é? Vão pegar esses trabalhos que cá têm negado. E nós aqui é que ainda somos considerados, não é? Os intrusos, os que tiram o direito dos portugueses. Isso não é bem verdade. É preciso que o senhor tome nota. É preciso que os governos tomem noção, tomem atitude perante esses comportamentos racistas, comportamentos esses, não é? Que perseguem outros povos. Portugal é tão nosso, tal qual como o teu. Portugal é tão nosso, tal e qual como o seu Portugal é o nosso Portugal. Não se esqueça. Faça um estudo para que você possa, não é, analisar e saber quantos portugueses saíram de Portugal para trabalhar fora do país. Quantos portugueses vivem em Angola? Ou quantos portugueses vivem na África? E como é que eles são tratados? Portugal é tão nosso. Nós trabalhamos aqui, vivemos aqui, fizemos os nossos descontos aqui. Faça um estudo perante a segurança social. Quem são as pessoas que estão a descontar nesse exato momento? Quem são as pessoas que estão a contribuir nesse exato momento para que Portugal não caia em desuso? Portugal está envelhecido. Vocês sabem muito bem. Se os imigrantes que vivem cá ou trabalham cá abandonarem Portugal, Portugal fica às moscas. Porque aqui já estão os nossos descendentes, aqui estão os nossos filhos, aqui estão os nossos netos. Portugal, se os imigrantes arredarem o pé daqui, Portugal fica às moscas. É preciso ter noção daquilo que vocês vêm cá falar. É preciso tomar atenção aos comportamentos ambíguos. Porque eu trabalhei com vários idosos aqui, que muitos deles foram atirados em lares, atirados na rua. Muitos deles se encontram nesse exato momento abandonados dentro de casa. Quem são as pessoas que tratam desses idosos? São os imigrantes, porque os filhos não têm tempo, porque os filhos têm as suas vidas, porque os filhos não querem saber. Quantos idosos são atirados nos hospitais? Porque os filhos não querem saber. Os filhos não querem saber. Eu me tornei aqui em Portugal dama de companhia das idosas, dos idosos, não é? Porque eu tenho muito a oferecer a esse pessoal. Por isso, Portugal não é só dos portugueses. Portugal é de todos aqueles que têm vontade de trabalhar, de contribuir para o bem do país. Portugal não é apenas dos portugueses. É preciso entender. É preciso fazer um estudo. É preciso que o senhor, não é, estude mais em relação aos povos, aos imigrantes. Procure saber aos vossos compatriotas o porquê que saem fora do país. O porquê, o que é que vão à procura, não é? O que eu saiba, também vão à procura de melhores condições. Nós aqui também viemos à procura de melhores condições. Portugal não é dos portugueses. Portugal é tão nosso como teu. Nós ainda estamos aqui há pouco tempo. Vocês, os portugueses, não é? Invadiram a África, permaneceram 500 anos na África. Nós não estamos ainda nem na ponta da unha. Vocês já estão a reclamar?
Vocês já reclamam o quanto os imigrantes têm tirado os vossos, têm bloqueado os vossos direitos. Nós apenas soltamos um tequinho. É preciso que vai se acostumando. Tem alguma frustração? Foste expulso de alguma situação? Então, onde é que tu vês o terreno mais fácil? É atirar-se aos imigrantes. Todos nós temos o direito de permanecer cá em Portugal. Portugal não é só dos portugueses. Faça um estudo. Vai às finanças, vai à segurança social, saber quem são os que mais contribuem para as finanças de Portugal. São os imigrantes, sem dúvida nenhuma. O senhor está frustrado. O senhor tem que procurar ajuda. O senhor, não é? Levou um pé na bunda, não é? O senhor foi escorraçado de algumas instituições. O que o senhor mostra aqui é ódio perante os imigrantes. O senhor não tem nada para nos acrescentar, mas nós temos para vos acrescentar. Eu agradeço aqui aos portugueses do bem, não é? Que sempre confiaram em mim para poder tratar dos seus pais, dos seus familiares, que se encontram em momentos debilitados. Por que o senhor não faz a mesma coisa? Faça a mesma coisa. Vai a algum centro de recuperação, faça alguma coisa. Em vez do senhor vir chorar, não é? Baberranho aqui perante os imigrantes que invadiram Portugal, que voltem para suas terras, voltem para suas mulheres, voltem para os vossos filhos. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Poupem-nos, porque nós não estamos aqui para brincadeira. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para trabalhar. Mostrar o quanto nós somos capazes. Não estamos aqui para trabalho. Não estamos aqui para birras de um português mal amado. De um português que não sabe, não é? O teor de uma imigração. Ou o teor do que é ser imigrante. Olha a história do Luxemburgo. Quem formou o Luxemburgo? Comunidade portuguesa. Olhe ao Brasil. Olhe para Angola, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau. Existem muitos portugueses. Então, meu senhor, cuida para que não faça que os outros sofram diante de outros países. Porque são vocês, não é? Que têm feito com que os outros, não é? Caiam no mesmo erro. Portugal, volto aqui a mencionar, Portugal não é dos portugueses. Portugal não é dos portugueses. Onde é que estão os verdadeiros portugueses? Quais são os verdadeiros portugueses? O que é que nós os imigrantes temos vindo, não é, ganhar de graça, retirar, não é, perante o Estado, não é, que faz com que o senhor se comporta dessa maneira? Nós, os imigrantes, não vamos voltar para os nossos maridos. Não vamos voltar para as nossas famílias. Aqui nasceu a minha bisavó. Aqui nasceu a minha bisavó. Aqui nasceu a minha bisavó. Então, é preciso
É preciso perceber o quanto os portugueses são importantes para Portugal. Quem nos convenceu? O que você quer dizer com isso? Que alguém nos convenceu? Quem foi que nos convenceu para vir para Portugal? Quem foi que nos convenceu para vir para Portugal? Nós não vamos voltar. Nós vamos estar aqui. O Senhor vai ter muito tempo para nos aturar. Quem sabe que eu ainda vou ser, não é, auxiliar de serviço para tratar do Senhor. Quem sabe se eu serei a sua auxiliar. Não duvide. Porque muitos dos portugueses, em termos de trabalhos, não é? Como auxiliar, não querem trabalhar. Nós somos consideradas as pessoas que lavamos cu dos portugueses. Nós somos considerados, não é? Pessoas que lavam cu. Não somos considerados como funcionários. Mas é preciso meter em conta que diante de um internamento, quem trata dessas pessoas para que o seu parente, o seu filho, esteja higienizado, somos nós. Então, meu Senhor, se aloque, tome noção, tome nota, porque nós vamos permanecer aqui. Não é? Até Deus dizer, chegou a hora. Os nossos filhos vão dar sequência daquilo que tu não queres. Não queres aceitar que Portugal é dos imigrantes. Não queres aceitar que quem contribui para as finanças desse país são os imigrantes. Ainda tens muito que nos aturar. Ainda tens muito para nos aturar. Quem sabe? Quem sabe eu serei a sua auxiliar de serviço. Porque nós estamos aqui para trabalhar. Nós não estamos aqui para atender a birra de um simples senhor que se diz português. Porque o Senhor não é dono de Portugal. Porque também não sabes de onde começou Portugal. Tome lá juízo. Tome juízo.